Entrevista. Patrick Oliveira. André Neto, começa agora a nossa entrevista. Ok, Patrick Oliveira, exatamente. Estamos recebendo por aqui nos estúdios da 102,9 hoje, com muito prazer, a advogada Larissa Pinheiro. Falar um pouco sobre a reforma tributária. Tudo que você precisa saber a respeito deste assunto, fica antenado, fica esperto aí no pé do rádio, aumenta o volume de preferência. Se tiver muitos zum ali de carro, manda todo mundo se calar ou então sair de perto do rádio, mas deixa o rádio nas alturas para entender tudo, tá certo? Que hoje o bate-papo é diferenciado. Doutora Larissa, muito bom dia, bem-vinda aos estúdios da 102,9. Bom dia a todos que fazem a Rádio Papacaça, bom dia a todos os ouvintes. É uma gratidão para mim estar aqui mais uma vez na rádio, né, Patrick? Já conversamos sobre vários temas e novamente estou aqui para conversar um pouco sobre a reforma tributária. Já vim outras vezes, mas a gente conversou, ainda estava no processo de formulação do texto final para a emenda à Constituição Federal. E agora eu volto com a emenda já aprovada no dia 20 de dezembro de 2023. E agora a gente já tem, de fato, uma reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Ok, então tá aí Patrick Oliveira e o tema é reforma tributária. Pois é, esse é um assunto que mexe com muita gente. Camarada, quando fala em tributos, ô doutora Larissa, o pessoal, tá danado, vou pagar mais caro, o que é que vai ficar mais caro para mim, o que é que vai ficar mais barato, como é que é esse negócio? Na prática, essa reforma aprovada significa o quê? Quer dizer que a gente vai pagar mais caro pelo feijão, arroz, fubá, o que é que vai ficar mais caro, doutora? Pois não. Veja bem, Patrick, quando a gente fala em tributação, acho que todo mundo tem um arrepio, né? É verdade. A tributo, meu Deus, vou ter que dar dinheiro ao Estado, todo mundo se revolta. E aí a gente tem que começar a entender o tributo de uma forma diferente. O tributo é uma receita necessária para que o Estado possa entregar bens e serviços públicos para a população. Então, eu só tenho segurança pública, educação pública, saúde pública, porque existe receita no Estado que me oferece isso. Então, se eu não tiver tributo, eu não tenho como dar essas prestações positivas do Estado à população. Então, a gente tem que começar a ver o tributo como algo positivo. Só que qual é o grande problema do Brasil? Nós assistimos a um sistema tributário nacional que ele sempre cobrou mais tributo de quem tem menos condição financeira. Então, a classe média baixa e quem está lá embaixo, né, que recebe um salário mínimo, às vezes até menos por mês, sente uma carga tributária muito maior no Brasil. Por quê? Porque a tributação sobre consumo sempre foi muito pesada. 50% de tudo que se arrecada de tributo no Brasil é sobre consumo. Então, se eu compro um feijão, um arroz, uma farinha, a tributação é muito alta. Enquanto tributação de patrimônio, por exemplo, eu vou comprar um imóvel de R$500 mil para especulação imobiliária, eu tenho uma tributação que não corresponde a 10% da carga tributária. Então, essa reforma tributária ela traz como principal objetivo essa simplificação da tributação sobre consumo e ela vai tentar reduzir tributos sobre esses itens básicos da cesta básica. Primeiro, foi criado um regime diferenciado para a cesta básica nacional, em que vai haver uma lei complementar que deve ser apresentada pelo Poder Executivo Federal em até 180 dias da aprovação da reforma tributária no Congresso, para dizer quais são os itens de cesta básica nacional que terão a alíquota reduzida a zero. Então, por exemplo, se o Poder Executivo Federal manda para o Congresso, isso é aprovado, uma lista, vamos supor, de 13 produtos, em que está feijão, arroz, farinha, ovos, carne, enfim. Cuscuz, né? A fuba, o famoso cuscuz. Então, esses itens, eles vão ter a alíquota do IBS e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e Imposto sobre Bens e Serviços, o IVA dual, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Eles vão ter uma alíquota reduzida a zero, o que representa uma desoneração, ou seja, a retirada de tributo sobre consumo desses itens básicos, né, da cesta básica. Então, a reforma ela é positiva nesse sentido, porque vai tentar reduzir o valor desses produtos de consumo humano que são mais necessários, principalmente para a população que mais sofre, né, que é a população mais pobre e classe média baixa daqui do país.
Em contrapartida, vai ter alguém que não vai ser tão beneficiado assim com essa reforma. Quer dizer, de uma forma geral, existem os benefícios, mas também existe as pessoas que vão ter um impacto. Eu não diria são prejudicados, mas o impacto com essa reforma, não, doutora? Sim. Quando a gente estuda, eu sou professora de direito tributário, direito financeiro e econômico, eu faço pesquisa de economia e direito econômico, eu estudo desigualdade social. E aí, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente percebe que a economia, quando a gente faz uma alteração em um setor econômico, vai ter uma repercussão em outro. Existe um ciclo econômico que eu não tenho como fugir disso. Uhum. E assim, uma das bases também traçadas por essa reforma é que não haverá aumento de carga tributária. Então, a carga tributária hoje no Brasil, em relação ao produto interno bruto, é cerca de 33% de tudo que se arrecada é tributo. Então, a proposta foi aprovada dizendo que não vai alterar esse valor. Então, a gente vai continuar com a mesma carga tributária. Se eu vou continuar com a mesma carga tributária e eu vou reduzir tributação sobre alguns produtos que circulam, essa conta, para fechar, eu vou ter que tributar mais em algum setor. E aí, um dos pontos que eu acho que é um dos principais pontos negativos dessa reforma tributária é um aumento da tributação sobre o setor de serviços. Por quê? Antes da reforma, a incidência de tributos sobre serviços girava em torno de 10%, a depender do tipo de serviço e da localidade onde ele é prestado. Com a reforma tributária, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Brasil, ele entende que a faixa média da alíquota do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de competência de estados e municípios, será em torno de 28%. Então, eu vou tentar reduzir tributação sobre mercadorias que circulam para beneficiar algumas pessoas que mais necessitam, e eu vou aumentar a tributação em serviços, que para mim é um ponto super negativo. Isso tem que ser muito bem pensado na elaboração da lei complementar que regulamenta isso. Mas tem alguns pontos positivos, Patrick, na redistribuição dessa renda. Um exemplo é a alteração da questão do IPVA. O IPVA hoje, com a reforma, ele vai poder ter alíquotas diferenciadas em relação a veículos que emitem mais gás carbônico e gases que são prejudiciais ao meio ambiente. Então, eu vou poder cobrar mais IPVA de pessoas que emitem mais poluição. E também eu vou poder agora cobrar IPVA de transportes aquáticos e transportes aéreos, que não era possível antes da reforma. Então, uma pessoa que tem um iate, uma lancha, agora vai pagar IPVA. Uma pessoa que tem um jatinho pessoal, agora vai pagar IPVA, que vai ajudar a redistribuir essa renda. Então, era justamente aquela questão, como a doutora colocou no início, que era cobrado muito de quem tinha pouca condição de pagar, e quem tem, por exemplo, quem tem condição de ter uma lancha, um jet ski, enfim, não pagava o IPVA. Mas quem tem ali a sua bizinha ou a sua Pop 100 tem que pagar. Então, agora com isso aí mudou. Exatamente isso. Isso foi um dos pontos mais positivos. Houve uma resistência danada com relação a isso aí, não foi? Principalmente os mais ricos. Foi um fuá danado. Não sei se o André lembra, não. Os infelizes do político, a doutora me perdoe a expressão, mas os infelizes dos políticos, cada um com seu jatinho, com seu muito bom avião, com seu jatinho, não queria pagar, né? Logicamente. Exatamente. Foi uma luta, isso é uma luta travada há anos. E aí, sempre quando eu dou aula sobre IPVA, nas minhas aulas de tributário 2, eles sempre ficam, os alunos, né, questionando: professora, mas não é possível, uma pessoa que tem uma POP, uma BIS vai pagar IPVA e o cara que tem um jatinho não paga. E aí eu disse: olha, isso é uma luta que vem sendo travada, a Constituição não deixa claro. O IPVA ele não está no Código Tributário Nacional, porque o Código Tributário foi de 1966, né? Entrou em vigor em 67, a Constituição é de 88. O IPVA foi previsto na Constituição de 88 e não tinha sido regulamentado pelo Código Tributário Nacional. Então, o que acontece? Quem regulamenta o IPVA são os estados, de forma autônoma. Não existe uma lei complementar nacional que determine qual é a base de cálculo. Doutora, na sua visão, aproveitando essa sua colocação, que quem determina o IPVA são os estados. Na sua visão, isso talvez se fosse de uma forma nacional, uma mesma taxa para o Brasil,
Não seria melhor? Porque aí, um exemplo, Pernambuco pode botar uma taxa maior do que o estado da Bahia, né? A Minas Gerais pode botar uma taxa menor do que a região de São Paulo, enfim. Não seria melhor, na sua visão, uma taxa única a nível nacional não seria mais adequado, mas como é que eu posso dizer, caberia melhor para a população? Essa tua pergunta, ela gera necessariamente algumas reflexões. Primeiro, existe no artigo 146 da Constituição a determinação da obrigatoriedade de uma lei complementar nacional que defina base de cálculo, fato gerador e todos os elementos dos impostos previstos na Constituição. Exatamente. Só que o que acontece? Existe uma omissão legislativa em relação ao IPVA. Nunca foi criada essa lei complementar em relação ao IPVA. Quando essa omissão legislativa nacional, vem o artigo 24 da Constituição e diz, olha, se não há lei nacional geral, então os estados eles têm autonomia plena para fazer essa regulamentação. Em relação ao IPVA, existe uma coisa interessante também. Na própria Constituição, no artigo 155, determina que o Senado Federal, através de resolução, deve definir as alíquotas mínimas do IPVA. Por que isso? Para que evite ou tente minimizar a guerra fiscal que existe. Porque se eu puder colocar qualquer tipo de alíquota, eu coloco a menor alíquota que eu puder, para todos os carros virem se licenciar no meu estado, e isso vai gerar uma briga grande entre os estados da federação. Então, o Senado ele determina essa alíquota mínima, e aí os estados têm uma liberdade um pouco lastreada por essa resolução do Senado, para determinar qual é a alíquota que eles vão fixar. E aí, essa possibilidade dos estados fixarem a alíquota devida, ela atende ao princípio do Pacto Federativo, de que existe uma resolução do Senado, que é a nível nacional, que coloca balizas, mas eu não retiro completamente a autonomia do estado para definir qual é a alíquota que eu vou definir para o meu licenciamento. Por exemplo, aqui para Pernambuco, a governadora deixou em torno de 2,4. Pega aí o valor, a porcentagem exata, 2,4. Para propaganda, foi que seria a menor do Nordeste. É válido, quer dizer, ela está dentro do que foi programado? Foi bom? Foi bom. Antes dessa reforma tributária nacional, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas existia uma reforma tributária estadual aqui no estado de Pernambuco. Isso. Se eu não me engano, não sei se foi, eu esqueci agora o nomezinho que foi determinado, como se fosse Simplifica Já, ou algum nomezinho para dar a impressão que haveria um auxílio em relação aos contribuintes para o pagamento de tributos aqui em Pernambuco. E aí ela realmente traz uma redução muito grande em relação à questão da cobrança de IPVA no estado de Pernambuco. E uma coisa também muito importante, antes dessa alteração da reforma tributária estadual em Pernambuco, se eu perdesse o prazo de pagar o IPVA por alguma questão, não conseguisse cumprir o adimplemento no prazo, ou seja, até o dia 30 de fevereiro, não consegui pagar. E gerava-se uma multa, uma penalidade de 100% do valor do IPVA. Então, eu já devia o dobro, fora os encargos monetários de juros, etc. E aí ela reduz isso, né? Ela reduz bruscamente esse percentual. Não me lembro agora qual é o percentual que ela colocou, mas se eu não me engano é menos de 10% do valor total, o que ajuda bastante ao adimplemento desses valores. Agora existe uma crítica em relação a essa reforma tributária estadual em Pernambuco, porque ela reduziu o IPVA, que é um tributo patrimonial, que já existe uma carga muito pequena sobre o patrimônio quando a gente considera a carga tributária nacional, e aumenta a tributação do ICMS, que é um tributo sobre consumo, e acarreta o aumento dos alimentos. Exatamente. E ainda falando sobre a reforma tributária, como é que vai ficar a tributação para plano de saúde, para restaurante, e como é que o sujeito vai conseguir organizar isso aí? Patrick, a reforma tributária traz regimes tributários diferenciados. Tem uma diferenciação de redução de alíquota de até 60%, certo? Então, eu tenho IBS de 28%, essa é a alíquota. Eu vou reduzir em 60% essa alíquota em relação a alguns setores, como medicamentos, como transportes públicos,
itens de saúde menstrual. E aí, entre esses regimes diferenciados, tem justamente a questão dos planos de saúde, bares, restaurantes, alguns setores também de serviços, tentando já reduzir essa tributação, que já sabe que vai incidir mais pesado sobre serviço, que também pode chegar a uma redução de 60%. Isso vai ser determinado pela lei complementar, para definir como bares, restaurantes, planos de saúde poderão fazer essa redução e quais são os requisitos para isso. E, além disso, também haverá uma tributação reduzida em 30%, não em 60%, para profissionais liberais, como a advocacia, né? Que isso muito me interessa. Então, alguns setores profissionais liberais terão uma redução de 30%. Agora, para que isso seja aplicado, faz-se necessária a apresentação da lei complementar pelo Poder Executivo. Doutora, a população, de um modo geral, ela vai começar a sentir os impactos dessa reforma a partir de quando? Porque foi todo o ano passado, porém, como janeiro, carnaval, o pessoal que disse que o ano começou agora, então se começou feliz ano novo, doutora. Feliz ano novo. Então, quando é que o pessoal vai começar a sentir os impactos dessa reforma? Patrick, a reforma, ela começa a ser cobrada, ou seja, os novos tributos começam a ser cobrados a partir de 2026. Por quê? Porque com essa reforma, eu vou extinguir alguns tributos, que é o ICMS de competência dos estados, o ISS de competência dos municípios e algumas contribuições de competência da União, PIS, COFINS. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um IVA dual, em que eu vou criar o Imposto sobre Bens e Serviços de competência de estados e municípios e Distrito Federal, e vou criar a Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União Federal. E aí eu preciso de uma transição para isso, porque é uma coisa que a gente pode falar ainda mais depois ao longo dessa entrevista. Vai haver uma modificação de paradigma nessa reforma. Hoje, eu estou aqui em Pernambuco e quero comprar um computador de uma loja de São Paulo. Eu compro de São Paulo e antes de uma reforma que foi realizada em 2015, ficava para São Paulo o valor. Exato. Aí, depois de 2015, deu uma reforma na Constituição Federal e aí começou a dividir entre origem e destino. Então, eu pago uma parte para São Paulo e pago uma parte para Pernambuco, para que eu consiga fazer uma redistribuição tributária. Por quê? A gente sabe que o polo industrial é Sudeste. Então, boa parte da tributação fica retida lá. Então, vamos distribuir isso para vir pelo menos uma parcela para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E aí, o que acontece? Com essa reforma tributária, vai tudo para o destino. Então, se eu estou em Pernambuco, compro em São Paulo, a tributação vem para Pernambuco, não fica em São Paulo. E aí houve uma certa resistência do Sudeste em relação a isso. Houve até algumas falas bem enfáticas, até de Zema, né, lá em Minas Gerais. Exatamente. Sobre essa questão da modificação do paradigma para o destino. E aí o que acontece? É necessário fazer uma transição, porque estados vão perder a arrecadação, estados vão ganhar, e eu preciso compensar de alguma forma isso para que mantenha seu equilíbrio, porque eu já tenho meu orçamento. Então, não posso simplesmente da noite para o dia perder tudo. E aí, o que acontece? Em 2026, daqui a 2 anos, é que o IBS e a CBS começarão a ser cobrados. Então, nós temos 2 anos aí de tentar estruturar o comitê gestor para começar a cobrar. Essa cobrança não vai ser, eu vou começar cobrando logo os 28%. Não. Eu vou começar cobrando 0,1% de IBS, 0,9% de CBS. E aí eu vou reduzindo a cobrança de ICMS, ISS, as contribuições federais, e aumentando o percentual de cobrança dos novos tributos. Até que em 2033 eu tenha a transição completa com a extinção desses tributos que existem hoje e a implementação completa do IBS e da CBS. Então, o impacto, ele vai ser sentido de forma gradual a partir de 2026. Quer dizer, no frigir dos novos o camarada não vai sentir tanto, porque até lá o camarada não é isso. Até lá o camarada vai estar vivendo normal e vai ser aos poucos, principalmente o pessoal que compra pela internet, né? Aí comprou o produto tal, quando chega. Aí existe aquela questão, porque eu comprei tal, porque é tão caro chegar aqui, não sei o que tal, fica sem entender muito como é que funciona. É importante o seu esclarecimento, doutora Larissa, porque fica claro para a população por que eu compro isso aqui, vem tão caro quando vem
de fora, quando vê isso, tem toda essa carga tributária no meio dentro do produto já embutido que a galera não sabe, né? Por isso que tem que ser Sim. é isso? Exatamente, a ideia exatamente foi essa, Patrick, que a população não sentisse um impacto tão forte. Não, vamos começar a reforma tributária e aí cobra e o povo não quer saber como é que vai haver transição. Não, realmente essa transição longa foi justamente nesse sentido, para que a população não sinta esse impacto tão grande de cara. Abrindo só um parênteses aqui, é o que também, quer dizer, guardadas as devidas proporções com relação à reforma da Previdência lá de 2019, quer dizer, uma cacetada assim logo de cara, a galera, epa, peraí, mas tenha nervo que a coisa não é assim de imediato, aos poucos a coisa vai se encaixando, é mais ou menos por aí, né? Assim, eu sou bastante crítica à reforma previdenciária. Quando eu dou aula sobre contribuição social, que, na verdade, o que eu pago de previdência é um tributo, né? As pessoas não têm essa noção, mas é um tributo. Exato. E aí, sempre quando eu dou aula sobre contribuição social, eu analiso o artigo 149 da Constituição e essas alterações, né? Com a emenda 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, e realmente tento explicar por que essa reforma da Previdência foi negativa para o Brasil. Apesar de se dizer na época que existia o déficit atuarial, existem algumas pesquisas científicas e alguns posicionamentos do governo que demonstram que o déficit não era tão grande assim. Até porque existe a desvinculação de algumas receitas obrigatórias e uma delas era a receita previdenciária, que isso veio a ser alterado depois. Mas a reforma tributária não vai ser o impacto tão forte como a da Previdência, porque vai haver essa transição, né? Não vou chegar e dizer, olha, você não se aposenta mais não, tá? Vai trabalhar uns daninhos bons ainda à frente. Exatamente. Quer dizer, isso tudo é para você que está acompanhando, entenda como é que é feito. Inclusive, algumas perguntas chegando por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. Tá colocando. O pessoal quer dizer justamente a reforma da Previdência. Quer dizer, bom, ela vai tentar aos poucos explicar para você que acompanha aqui a nossa programação. Fazer o seguinte: o intervalo, retornaremos já aqui com a nossa entrevista hoje, falando com a doutora Larissa Pinheiro, advogada, especialista em tributos, também previdência e muito mais. Ela volta já, retornaremos daqui a pouquinho. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Bagaça FM. Acabou o seu problema de não ter conexão, mas calma, vida, VCNet é a solução. Internet, fibra ótica, qualidade é aqui. Mas calma, vida, VCNet é a solução. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 96 00. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Agora em Bom Conselho, Eletrosat, trazendo para você a nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Isso mesmo, nova parabólica digital 5G sem mensalidade. Na Eletrosat você encontrará também tudo em carregadores, caixinhas de som, fones de ouvido, dos mais sofisticados, capinhas para o seu celular e muito mais. Eletrosat, Rua 15 de Novembro, em frente ao restaurante Ponto da Barra. E pra ficar ainda melhor, contamos com o trabalho de um dos melhores técnicos da cidade, Carlinhos da Eletrônica. Tudo em um só lugar. Eletrosat. O vereador Gilmar da Lagoa Grande vem se destacando em seu primeiro mandato em todo o município, principalmente na assistência aos nossos agricultores, atuando também na área da saúde e no incentivo ao futebol amador do município. Gilmar da Lagoa Grande está sempre prestigiando os principais eventos culturais do município e trabalhando em todas as áreas. Por 3 anos consecutivos, Gilmar da Lagoa Grande recebeu o prêmio de vereador mais atuante de Bom Conselho. Gilmar da Lagoa Grande, um matuto a serviço do povo. Investe aqui, na farmácia é assim, medicamentos em geral é aqui, e perfumaria venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento,
3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. Atenção, Bom Conselho! Está chegando a hora da inauguração de mais uma loja Bonanza Supermercados. Estamos chegando com um supermercado completo para sua família. É nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a grande inauguração do Bonanza, na Avenida Raul de Holanda Cavalcante. Venha aproveitar nossas ofertas e sair de carrinho cheio. Não esqueça, a super inauguração do Bonanza. Precisou é só pedir. O Bonanza tá bem aqui. Sintonize na Papacaça FM. Deixa a música te levar. Entrevista. Patrick Oliveira. Vamos lá, de volta aqui com a doutora Larissa Pinheiro falando sobre tributos e tal. Eu tenho aqui algumas participações. O Jobson Emanuel, ele concorda com a doutora com relação à reforma da Previdência e também reforma tributária. O grande Jobson está aqui participando. Aqui uma outra participação. Bom dia, Patrick. Você falou aí sobre a reforma da Previdência. Eu tenho 10 anos de contribuição. Eu entro nessa regra nova ou não? Quando é que eu posso me aposentar? Quando chega? Doutora Larissa, como é que fica essa história, hein? Bom dia. Como é o nome do... Deixa eu ver cadê o nome? Não colocou o nome, mas você vai digitar aqui. Maria Aparecida. Maria Aparecida, bom dia. Veja, para que eu possa responder de uma forma mais acertada a sua pergunta, eu precisaria saber qual é a sua profissão, se você tem contribuição híbrida, ou seja, passou um tempo no rural e agora está contribuindo, enfim, uma série de fatores. Mas veja, só tem direito a se aposentar com as regras antes da reforma de 2019 quem já tinha adquirido o direito à aposentadoria na data em que a reforma passou. Então, por exemplo, eu sou mulher, digamos que eu já tinha 30 anos de contribuição na época, já tinha a idade de 60 anos e já tinha atendido aos requisitos do regime geral do INSS ou do regime próprio em que eu estou inserida no município, estado ou União Federal. Então, eu já tinha atendido aos requisitos previstos na legislação antes da alteração e continuei trabalhando. Nesse caso, a reforma da Previdência não vai se aplicar à pessoa que já tinha atendido aos requisitos. No caso da senhora, como a senhora só tem 10 anos de contribuição e o mínimo em relação à mulher seria 30 anos de contribuição, a depender do tipo de atividade que você exerça, então você se submete às regras de transição. Então, a gente tem três regimes hoje. O regime antigo, para quem já tinha os requisitos, não se aposentou, continuou trabalhando, então se aposenta com a legislação antes de 2019. A pessoa que já trabalhava, mas não tinha atendido os requisitos, como é o caso dela, que ela vai ter regras de transição que vão tentar facilitar a aposentadoria em relação às regras novas, né? Porque eu já estava contribuindo, dificulta um pouquinho da regra antiga, mas também não é tão ruim quanto a regra nova. E as pessoas que começaram a trabalhar e a contribuir após a reforma da Previdência. A partir de 2019, depois. Quem começou a contribuir a partir de 2019, aí se aplica totalmente as novas regras. Essa questão da reforma tributária, ela vai gerar inflação? Veja, em relação ao setor de serviços, acredito que é quase certo que haverá uma inflação, porque vai haver um aumento
de valores, né? Por exemplo, Netflix. Netflix é um serviço de streaming que a gente utiliza, acho que quase todo brasileiro utiliza nesse serviço. A gente já começou a sentir um aumento de preços de Netflix. Isso. Né? Não sei se vocês já estão percebendo, mas já está começando a aumentar os preços. Tá mais caro. Da Netflix. Em relação a alguns produtos da cesta básica, por exemplo, vai haver uma deflação, ou seja, a tendência é haver uma queda de produtos básicos como arroz, feijão, fubá, né, o cuscuz. Então, assim, essa questão da inflação a gente pode ver de uma forma geral, unificada, que eu tento ser otimista e acreditar que a gente vai andar por uma redução da inflação, até porque, aliada à reforma tributária, a gente tem um planejamento de arcabouço fiscal, que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Haddad está numa luta grande para tentar reduzir, né, o déficit das contas públicas. Não conseguiu entregar essa redução do déficit a zero em 2024, mas ele está tentando fazer isso. Então, aliado à reforma tributária, existe um esforço do setor de economia do governo federal na tentativa da redução de déficit e de inflação. Então, acredito que, em termos gerais, não vai haver um aumento da inflação, mas em alguns setores essa inflação vai realmente se apresentar mais acentuada. Essa reforma, ela ainda pode prejudicar, outra dúvida também, ela pode prejudicar as empresas do Simples Nacional, empresas com MEI, o microempreendedor individual, pode ser prejudicado com essa reforma ou não? Não, isso é uma pergunta que muita gente vem me fazendo. Se você não me acompanha nas redes sociais, é um convite que eu faço, é o Instagram, @LarissaPinheiroADV, @LarissaPinheiroADV no Instagram. Eu tenho um vídeo, eu estou fazendo um programa, né? É um projeto meu, que eu estou colocando vídeos de reforma tributária em 1 minuto, em que eu tento explicar de forma simples, em 1 minuto, algumas modificações que a reforma tributária vai trazer para o Brasil. E o primeiro vídeo foi sobre Simples Nacional, porque é uma dúvida muito grande das pessoas. Mas vai mudar o Simples? Como é que ficam as empresas de pequeno porte, as microempresas, o microempreendedor individual? E aí, na minha visão, pelo menos como está posta a emenda constitucional 132, ela é benéfica para esse setor. Por quê? Nós já temos um regime diferenciado de tributação, que é o Simples Nacional, Lei Complementar 123, que é nacional, então se aplica a essas empresas que são menores, digamos assim. E aí a reforma não muda esse regime de tributação, certo? Ele não vai alterar essa unificação, essa facilitação dada pelo Simples. Ela vai trazer uma opção, olha, a gente tinha ICMS, ISS, agora eu vou incluir o IBS e a CBS. Você pode continuar pagando de forma simplificada, unificada pelo PG-10. Agora eu vou te dar uma escolha. Você pode escolher continuar pagando como você está, e aí, ao invés de ICMS e ISS, inclui o IBS e a CBS, ou você pode pagar o IBS e a CBS fora do Simples. Então, você paga os outros tributos pelo Simples e paga IBS e a CBS, que é o IVA dual, fora. Por que você pagaria fora esses tributos? Porque quando você paga fora do Simples, você pode se creditar. Então, o que é a não cumulatividade? A não cumulatividade é um princípio constitucional que diz, se você paga um tributo que ele é em cadeia, como o ICMS, por exemplo, você pode se creditar do que você pagou na etapa anterior quando você for circular a mercadoria de novo. Então, por exemplo, para ficar claro aí para os ouvintes, simplificar. Para quem não é tributarista. Então, eu sou comerciante, comprei um celular para revender. Eu comprei o celular por R$100 e paguei um tributo de ICMS de 10%, vamos supor. Então, eu paguei R$110 pelo celular. R$100 do produto, mais R$10 do ICMS, do tributo. Aí eu vou revender esse celular. Eu vou revender esse celular por R$300. Se eu for revender por R$300 para tirar meu lucro, despesa, etc., eu vou pagar um ICMS de 10%, R$30. Mas eu já paguei R$10 na etapa anterior, então eu só vou pagar 20. 20, exatamente isso. A não cumulatividade é isso, que é um princípio que obrigatoriamente deve se aplicar aos novos tributos da reforma tributária. E aí,
existe essa facilidade para quem está no Simples de dizer, você pode pagar tudo junto como sempre pagou, ou se você pagar separado e junto você não se credita. Se você pagar IBS e CBS por fora do Simples, você acumula créditos para ir descontando nas etapas posteriores. Então eu acho que é um ponto positivo para o Simples. Tem aqui participações. A Célia Silva diz: bom dia, aposentado com 2 salários mínimos vai pagar imposto de renda ainda? Veja, é um projeto do governo federal de que agora a faixa de isenção para imposto de renda é até 2 salários mínimos. Antes do atual governo, a faixa de isenção era 1.900 e alguma coisa, que não estava sendo atualizada desde 2015. Aí, em 2023, houve um aumento da faixa de isenção. O que é a faixa de isenção? É aquele valor que, se eu receber até ele, eu não pago imposto de renda. E aí, o compromisso do atual governo federal é que, em 2024, as pessoas que recebam até 2 salários mínimos, seja salário, seja aposentadoria, seja pensão por morte, o que for, até 2 salários mínimos, você não vai pagar imposto de renda, certo? Agora, atenção, a emenda à Constituição 132 determinou alguns prazos que devem ser cumpridos pelo governo federal. Um deles é de apresentar a reforma do imposto de renda em até 90 dias da aprovação da reforma tributária. Então, o governo federal tem 90 dias, a contar do dia 20 de dezembro, para apresentar uma lei complementar que faça uma alteração do imposto de renda e aí implemente essa modificação. Perfeitamente. Pois não, André Neto? Eu não consigo acessar por aqui, Patrick Oliveira. Então, cadê aqui? Queria saber de uma informação com a advogada. Pois mande para cá que a gente já tá aqui, vou estar digitando agora, enquanto essa pessoa continua aqui com a pergunta. Patrick, tem um aqui agora, eu lembrei de um aqui agora. Cigarros, bebidas serão afetados nessa questão de tributação? No caso, eles poderão sofrer vamos dizer assim, eu acho que um reajuste, talvez, vou usar por minha conta essa expressão, vai ser afetado também? Perfeito, foi um ponto que a gente não falou e é um dos pontos, talvez um dos mais sensíveis da reforma tributária. Inicialmente, com a PEC 45, existia a intenção de excluir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI hoje, ele atende a um princípio da seletividade, que está na Constituição, que diz que os produtos que forem mais prejudiciais e forem industrializados, eles têm uma alíquota maior. Mas essa não era o objetivo do IPI. O objetivo do IPI era arrecadar tributo para produto industrializado. E aí vem a PEC 45 e diz, vamos tirar o IPI. O IPI seria um dos tributos seriam excluídos. E aí o que a gente coloca no lugar e pensaram no imposto seletivo. O imposto seletivo é o imposto que foi incluído no rol do artigo 153 da Constituição, em que ele tem como fato gerador a incidência sobre produtos que tragam prejuízo para a saúde humana e para o meio ambiente, como cigarros, como produtos que realmente emitam gases que são poluentes no meio ambiente e uma série de outros produtos que possam vir a trazer esses prejuízos. E aí, o imposto seletivo, ele vai iniciar a ser cobrado apenas em 2027, com a reforma tributária, para incidir sobre esses produtos que são prejudiciais. Aí, atenção, tá? O IPI, ele não foi excluído do ordenamento jurídico. O IPI continua e vai ser cobrado até 2027. Em 2027, o IPI vai ter a alíquota reduzida a 0%. O imposto seletivo começa a ser cobrado, certo? E o IPI só será mantido em relação a produtos que estejam em concorrência direta com os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Perfeitamente. Aqui chegou a pergunta, quem trabalhou em 1993, com quantos anos vai se aposentar como funcionária pública? Aqui é Maria, no município de Terezinha. 1993. Funcionária pública. Já tem um tempinho, veja. Em relação à Previdência, nós temos 2 tipos de regime. Nós temos o regime geral de Previdência, que é aquele vinculado ao INSS, e esse sim atende aos requisitos gerais nacionais, que é antes da reforma da Previdência, para a mulher, 30 anos de contribuição, 60 anos de idade, e no regime que ela está no serviço público, 10 anos naquele serviço público e 5 anos no cargo em que ela exerce para se aposentar, certo?
Agora também tem um regime próprio de previdência social, o RPPS. O RPPS são os regimes em que eu contribuo para o próprio ente. Então, você é concursada de Terezinha. Você não contribui para o INSS. Não sei se aí tem regime próprio, estou só supondo. E aí você vai contribuir para o próprio município, né? Para o Fundo Municipal Previdenciário de Terezinha. Então, eu só poderia responder essa pergunta se eu soubesse a legislação de Terezinha e quais os requisitos que o município determina para a aposentadoria. Mas, provavelmente, pelo tempo, você já deve estar aí, ou já cumpriu, ou perto de cumprir os requisitos. Tem o quê? 30 anos, né? 31 anos, é isso? 93, né? Isso aí, 31 anos de contribuição. 31 anos. Quer dizer, já está no tempo bom. Já está no tempo bom de contribuição. Quer dizer, se tiver tudo ok, porque existe também, se houve o recolhimento de formado, é quase uma série de questões aí, não é isso, doutora? Sim. Porque eu não sei se está desde 93 concursada, se existe outro tipo de trabalho, qual tipo de atividade que ela exerce. Se for professora, tem um tempo reduzido de contribuição. No caso, essa transição, quando ela for ocorrer, pelo que eu entendi no início da nossa entrevista, a doutora citou, é que nessa transição ela não vai ocorrer, por exemplo, ali onde tem algumas taxas que irão aumentar em determinadas áreas, ela não vai aumentar de uma vez, vai ser gradativa. Sim. Perfeito. Pronto, então, para finalizar, quais são os principais impactos da reforma tributária? Os principais impactos, e vai beneficiar o brasileiro em quê? Os principais impactos, Patrick, dessa reforma é a simplificação da tributação sobre consumo, que é a parte do sistema tributário nacional mais problemático que a gente tem, que é o que mais incide tributo e o que mais tem quantidade de legislação sobre. Então, vai tentar unificar e simplificar para que o Estado consiga ver exatamente o que está arrecadando e o contribuinte sabe exatamente o que está pagando. Vai também, um impacto positivo é a preocupação explícita no texto da Constituição em relação a tributo, arrecadação e meio ambiente, né? Porque emissões de carbono, poluição vai ser um dos itens que vai influenciar como critério para a concessão de benefício fiscal, por exemplo, e a tentativa de reduzir a regressividade do sistema tributário, ou seja, tributar mais quem tem mais dinheiro e tributar menos quem tem menos dinheiro. Então, esses são os principais pontos, e o impacto principal que eu, como otimista, espero é justamente uma redução de tributação para quem tem menos condição e um aumento, infelizmente, de tributação para quem está nas camadas mais privilegiadas da sociedade. Perfeitamente. Se você não segue a doutora Larissa Pinheiro, tá no Instagram, @Larissa Pinheiro ADV, é isso? É isso mesmo. Você vai seguir, ela adiciona vídeos explicando tal, enfim, você vai acompanhar a doutora Larissa Pinheiro nas redes sociais. Larissa Pinheiro ADV, desse jeitinho, você é só acessar o seu Instagram. Tem uma pergunta aí, tem, André? Patrick, eu estou tentando organizar aqui o negócio já foi visto da prefeitura que eles falaram que só pode se aposentar com 55 anos de idade e 35 de serviço. Eu tenho 50 anos de idade e 30 de contribuição. Isso lá em Terezinha. Vai trabalhar um bocado ainda, né? Então ainda faltou um tempinho para você poder atender aos requisitos, né? E conseguir se aposentar. Mas eu sugiro que você procure, né, um advogado da sua confiança, para que possa analisar o seu tempo de contribuição, a documentação que você tem, pegar a legislação do município para que faça uma análise e você possa fazer um planejamento previdenciário, que isso é muito importante e poucas pessoas, assim, têm esse cuidado de fazer, porque quanto antes você faz o planejamento previdenciário, você se organiza e pode até facilitar a sua aposentadoria daqui a algum tempo. Perfeitamente. Doutora Larissa Pinheiro, quero agradecer imensamente a disponibilidade de vir aqui e esclarecer, tirar as dúvidas da população. Eu sei que o seu tempo é corrido, vai viajar agora, não é? Vai viajar, vai trabalhar muito, e desejo a você uma excelente manhã, tarde, e suas considerações finais por obséquio. Patrick, como é teu nome que eu esqueci? André, desculpa, que André, agora eu tô tendo um maior contato com o André, né, que é sempre eu e Patrick aqui. É verdade. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui na Rádio Papacaça, conversando mais uma vez sobre direito tributário. Direito tributário realmente é um ramo do direito que ele é muito rechaçado, que as pessoas, por às vezes não compreenderem, ficam colocando de lado, direito tributário é chato, tributo é chato, e assim, é uma proposta que eu faço com um projeto de vida mesmo,
de tentar levar um pouco de explicação sobre tributação, porque tributação faz parte do nosso dia a dia. É verdade. Se eu compro caneta, estou pagando tributo. Se eu compro feijão, estou pagando tributo. Se eu pago a Netflix, eu estou pagando tributo, serviço. Então, nós precisamos entender direito tributário. Isso é uma necessidade de um cidadão. Então, assim, eu fico muito grata por esse espaço, por poder falar um pouquinho dessa reforma tributária que vai afetar a todos nós. Então, muito obrigada a todos os ouvintes. Espero voltar aqui à Rádio Papacassa. Estou sempre às ordens. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem. Na sequência, venho tocando bola. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Jornal Completo, 8 horas, no nosso show da manhã. Obrigado pela sua audiência. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacassa FM, Bom Conselho, Pernambuco.